O tema dessa conferência é Conferência Profética Frutificai. E eu achei interessante porque está no imperativo, como servir, amai, louvai, está frutificai. O que é uma ordem no imperativo? É uma ordem contínua. Talvez muitos aqui um dia frutificaram e hoje não estão frutificando mais. A pergunta é, por quê? O que fez você parar? Outros, de certa forma, são frutos do coração de alguém que um dia compartilhou a semente do amor de Deus na sua vida e você está aqui. Tem uma música antiga, só eu, Claudinei, a Edna e os dinossauros, né, que estão aqui, vão lembrar uma música que diz assim, que antes que chorasse, um dia alguém chorou por você, né? Essa é uma canção antiga, tão antiga que o Claudinei diz assim, se um dia eu fui velho, eu não me lembro, né? Mas o fato é que todos nós temos a capacidade de aprendermos em Deus algo da parte do Senhor. E eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem trazido ao nosso coração nessa noite, até porque essa conferência vai até domingo, então eu sou o João Batista, também vou preparar o caminho, né? Aí o de amanhã vem planejando mais ainda e domingo vem o derramar. Aleluia. Eu creio que Deus tem muita coisa. Diga assim comigo, meu coração, uma terra boa. Será que nesses anos de investimento que você está com o Senhor, você pode verdadeiramente pensar que o seu coração é uma terra boa? Hoje esses dias meditando um pouco na palavra, ainda agora pensando, conversando um pouco com a Valesca, né, nós vimos ali de carona com ela, e eu falei que eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia, mas o que me deixa mais empolgado na Bíblia é que, apesar de que nós hoje, em pleno século XXI, precisamos de estudar muito, precisamos fazer uma faculdade, cursar um nível superior, fazer uma pós-graduação, e, se possível, fazermos um curso de teologia para aprendermos mais da palavra de Deus. Mas o que me impressiona é que a palavra de Deus, ela é viva e ela pode agir no nosso cotidiano. Jesus, sendo mestre por excelência, ele usou coisas tão simples como água, mar, semente, areia, caminhada, convivência. Então o Evangelho, ele é muito simples. E eu gostaria de falar hoje sobre essa simplicidade do Evangelho, baseado no nosso tema dessa conferência, que é uma conferência profética sobre frutificai. Ontem, conversando com alguém, e uma pessoa perguntou assim, pastor Jova, quando uma profecia é de Deus? É quando ela é liberada? Eu considero essa profecia de Deus quando o agente que está ministrando é uma pessoa respeitada. Eu considero essa profecia sendo de Deus quando ela está de acordo com a palavra de Deus. Eu disse, olha, todos esses pontos são importantes, mas a Bíblia mostra que a profecia, ela é de Deus quando ela se cumpre. Se ela se cumprir, ela é de Deus. Porque muitas vezes nós podemos estar vivendo situações onde a nossa carência é tanta e que nós podemos colocar a nossa necessidade em cima de uma palavra que está sendo liberada e desconsideramos o vaso, desconsideramos a palavra e só ficamos com a nossa carência. E aquilo pode chegar em um momento oportuno onde a nossa carência possa dizer assim, não, é isso que eu quero mesmo. Essa palavra veio. Estivemos esses dias em um velório de uma irmã de nossa igreja. Ela é uma das membros bem antigas da igreja, o pastor Joaquim, pai do pastor Fábio, estava fazendo o velório. E é interessante que no mês de fevereiro, ela foi a uma igreja e ela recebeu uma profecia, né? Aí o genro dela me mandou, pastor Jova, olha essa profecia aqui, me diga algo sobre isso. E a profecia era que ela estava lá na frente, o pastor orando por ela, e o pastor falou assim, olha, Deus está me mostrando que você vai cair, você vai quebrar o fêmur, você vai quebrar a bacia, mas não é para a morte. Deus vai te restaurar, orou por ela, repreendeu. E segunda-feira passada ela faleceu. Mas há uma semana atrás, antes da segunda-feira, 2 semanas atrás, ela caiu, quebrou a bacia, foi para o hospital, fez uma cirurgia, voltou para casa. E na segunda-feira ela morreu de um infarto. Aí o genro dela mandou esse vídeo para mim e disse assim, pastor, me explica isso. Olha a profecia que esse pastor mandou e a minha sogra faleceu. Aí eu observei, vi o vídeo e falei para ele assim, mande esse vídeo para a pessoa que profetizou. Ele é responsável pela palavra que ele liberou. Por que eu estou dizendo isso? Porque a profecia de almas salvas só serão cumpridas se eu e você formos um agente de milagres. A profecia só se cumpre
se ela tiver um agente. E nós somos agentes de milagre. E eu gostaria de compartilhar sobre, diga assim, meu coração, uma terra boa. Nós temos um slide aqui, pode continuar. Eu queria falar sobre a parábola das sementes, né? Essa parábola fala sobre muitos tipos de solo. Porém, nós vamos trabalhar apenas a semente que caiu em boa terra. Diga assim comigo, a semente que caiu em boa terra. Por que você só vai trabalhar isso nesse texto que tem tantas coisas, pastor? Porque a terra, ela é importante. A semente, ela pode ser boa ou não, mas a terra, ela garante o crescimento. Vemos na Bíblia, nos 3 livros, né, Mateus, Marcos e Lucas, a semente que caiu em terra boa. E Jesus nos diz de vários modos, né? Ele fala nos 3 evangelhos uma palavra diferente para cada momento dessa semente. E eu queria que nós aprendermos disso, possamos usar as formas que ele está usando para aprendermos algo. Então vamos acompanhar juntos? Mateus capítulo 13, versículo 23. Você não precisa abrir sua Bíblia se quiser, vai estar no telão. Mas eu sempre falo o seguinte, quando você estiver ouvindo uma palavra no culto e você não conseguir achar o versículo, feche a sua Bíblia e anote. Porque a fé não vem por aquilo que você vê. A fé vem por aquilo que você ouve. E muitas vezes você fica procurando e o diabo rouba a semente da palavra que está vindo sobre você. Diga assim comigo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mateus 13, 23 diz assim, e finalmente, o que foi semeado em terra boa, este é aquele que ouve e compreende. Diga assim comigo, ouve e compreende a palavra. E dá uma colheita a 100, 60 e a 30 por 1. Em Mateus mostra esse coração como aquele que ouve e compreende. Marcos 4, versículo 20, diz assim, em outras palavras, aliás, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem e recebem. Aceitam a palavra e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. Observe que Lucas, capítulo 8, versículo 15, diz assim, mas as que caírem em boa terra, são os que com o coração bom e generoso, diga assim, ouvem, conservam. Esse conservar quer dizer reter a palavra e dão fruto com perseverança. Em Mateus, teremos de ouvir e compreender. Em Marcos, nós vamos ouvir e receber. Próximo slide. Próximo. Isso. Em Mateus teremos de ouvir e compreender. Em Marcos, ouvir e receber. Já em Lucas, ouvir e consertar. O mesmo texto, a mesma história, sendo focada por cada evangelho de maneira diferente. E eu gosto de pensar muito sobre cada evangelho. E as nossas ovelhas ali da IADEB sabem disso. Um dos meus evangelhos preferidos é o evangelho de Lucas. Como eu amo o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas, ele é, na verdade, um relatório daquilo que o Senhor viveu. Lucas era médico, ele gostava de testificações, e tudo que está escrito em Lucas, ele foi pessoalmente averiguar cada um dos fatos que ele ouviu. O livro de Lucas não mostra todos os milagres de Jesus, mas os citados no livro de Lucas, eles estão na ordem que eles aconteceram. E Lucas diz que aquele que ouvir e conservar, porque muitos de nós ouvimos uma palavra, porém não conservamos essa palavra. Não guardamos isso. E essa ausência de guardar a palavra nos faz ter uma vida triste. Vamos esclarecer as 3 abordagens que encontramos aqui na Bíblia, em cada livro citados. Olhe para o seu irmão e diga assim, segura o cinto. E vamos lá. Vamos lá. Primeiro, diga assim, ouvir e compreender. A palavra de Deus diz que a fé é a vitória que vence o mundo. A fé vem do relacionamento devocional que você tem com Deus. Precisamos aprender a desenvolver audição espiritual, ouvir mais e falar menos. Precisamos entender que o trabalho individual da fé, ele vem de coisas excepcionais. Neste domingo à noite eu vou estar ministrando em minha igreja, e uma das coisas que eu quero ministrar nesse domingo é sobre justamente essa capacidade que nós temos, e essa necessidade que temos de aprender a palavra de Deus.
Quando nós vemos aqui no domingo pela manhã da ressurreição, Jesus foi encontrar duas pessoas que estavam no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos. Eles não reconheceram o Senhor. Aí, e eu gosto de pergunta difícil, viu? Eu não gosto de pergunta fácil. E a pergunta difícil que eu faço, lendo aquele texto, é pensando o seguinte: por que o Senhor não permitiu que eles o reconhecessem? Que seria mais fácil, né? Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer o Senhor. E quando foi que eles tiveram seus olhos abertos? Quando Jesus repartia a palavra. Por que isso? Queridos, seria muito triste se Jesus tivesse se revelado para eles através da sua pessoa e com o seu rosto. Porque isso nos limitaria a uma experiência pessoal, física de ver Jesus. Mas como Jesus se revelou através da palavra, Jesus estava dizendo, o padrão é a palavra. O padrão é a palavra. Então ele nunca vai se revelar de outra forma, senão principalmente através da sua palavra. Então eu preciso ouvir e compreender. Queridos, quantos de nós hoje não estamos tendo uma vida de vitória e não entendemos que a fé é a vitória que vence o mundo? E quem diz isso? A palavra de Deus. E se o meu coração for uma boa terra, eu vou ouvir, eu vou fazer o quê? Compreender. A fé, ela vem do relacionamento devocional que você tem com Deus. Nós vivemos hoje em pleno século 21, tendo um monte de gente que quer frutificar, porém buscando fontes de nutrição em fontes erradas. O que você vê hoje na internet, de um monte de gente falando sobre ser feliz no casamento, mas está no 5º casamento? Você entendeu? Outro dia eu vi uma pessoa de 120 quilos dando regras de como ser magro. Ele não queria ser magro, por isso ele era gordo, mas queria ensinar as pessoas como ser magro. Aí você diz assim, o doido sou eu, né? Você vê um bando de gente que nem trabalho tem, que quer ensinar você a ter 1 milhão. Como, né? É fácil, fica em casa, através do celular. Esse cara é um hack que você nem sabe. Então a fé, ela vem através de um relacionamento devocional com Deus. E nós vivemos hoje, em pleno século 21, convivendo com pessoas que querem frutificar, mas não entendem que uma vida devocional diária é essencial para frutificar em Deus. E se você me pergunta assim, pastor Jovem, o que é mais importante? Ter um devocional ou ter uma vida devocional? Eu respondo para você com toda certeza, tenha uma vida devocional. Por quê? Qual a diferença entre devocional e vida devocional? Devocional é quando eu tiro 15 minutos do meu dia para poder ler a palavra, orar, ouvir uma canção, né? A terra clama. Acabou os 15 minutos, eu passo o resto do dia. Não ora, não lê a Bíblia, não conversa, não evangeliza, não frutifica, não vive o evangelho. Não, mas eu faço todos os dias o meu devocional. E tem pessoas que talvez, durante o seu dia tão corrido, ele tenha pouco tempo de tirar um tempo de devocional, mas ele tem uma vida devocional. Ele entra no carro, pai, vá comigo para o trabalho, ele coloca ali uma música, ele vai orando, ele lê a palavra, ele compartilha. E sabe o que eu tenho aprendido? Quem tem uma vida devocional sempre tira um tempo para fazer um devocional. Mas geralmente quem é muito fiel no devocional esquece de ter uma vida devocional. Então eu preciso ter um relacionamento. Ouvir e compreender. Eu preciso compreender que aprender a desenvolver a audição espiritual. Ouvir mais e falar menos. O trabalho individual da fé. Queridos, quando você para de falar, você pode ouvir. Eu imagino você no seu dia a dia falando, argumentando de Deus, dizendo assim, ei, aqui é tarde de saber que eu sou Deus. Ei, eu queria tanto falar com você, mas você não permite. Queridos, quando nós nos calamos, Deus pode falar. Então, eu preciso ouvir e compreender. Talvez você está ouvindo muitas coisas, mas talvez você não abriu sua audição para ouvir a voz de Deus. O trabalho individual de Deus na sua vida, ele vem através da fé. Diga assim comigo, Deus trabalha individualmente através da fé. Fé é você concordar com a palavra de Deus, chamando à existência o que ainda não existe.
Nós somos extremamente argumentadores. Eu sou um argumentador. E eu não tenho dificuldade de lidar com os argumentadores, né? Tem gente que gosta de viver com gente que bate a cabeça, bate a continência. Não, faço, tá, dá uma raiva tão grande. Porque eu gosto de questionadores, daqueles que falam, dos que perguntam, porque os questionadores me ajudam a ser melhor. Me ajudam, e eu gosto disso. Mas a fé é você concordar com a palavra de Deus. E eu preciso, em algum momento, entender que, por maiores que sejam os meus questionamentos, eu vou ter que me deparar com algo que se chama palavra de Deus. E eu preciso parar de dizer assim, por que isso? Por que isso? Por que isso está acontecendo? Porque nós temos tantos porquês na nossa vida. E a pergunta não é o porquê, é o para quê. Se você for usar o porquê, use apenas como o salmista Davi usou. O salmista Davi, em algum momento, ele bateu no peito e falou assim, por que estás tão abatida, ó minha alma? Se for para você falar por quê, que seja para perguntar para você, por que você está abatido, se a palavra de Deus garante que eu já tenho vitória. Então eu preciso concordar com a palavra de Deus. E nós vivemos num tempo hoje onde nós queremos concordar com tudo. Às vezes nós falamos assim, pastor Jova, mas eu quero ser feliz, a Bíblia diz que Deus quer que eu seja feliz, é verdade. Mas nem sempre essa felicidade vem do padrão de Deus. Ouvir e compreender. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E dá um fruto 100, outro 70 e outro 30 por 1. É interessante que essa compreensão da palavra de Deus, ela vai gerar fruto. Diga assim comigo, toda vez que eu compreendo a palavra de Deus, eu dou fruto. O nascido de novo, ele precisa fazer o quê? Gerar outros nascidos de novo. Não levante a sua mão, mas quantos aqui já ganharam alguém para Jesus? Se você tem mais de 6 meses de crente e nunca ganhou ninguém para Jesus, questione a sua salvação. Porque um salvo em Jesus, ele evangeliza. Ele traz outros a viver a mesma experiência que ele teve. Ah, mas eu não tenho maturidade. Queridos, a sua experiência de conversão já é um testemunho. Porque o que você era há 6 meses atrás, você não é mais hoje. Então essa mudança já é um testemunho. A compreensão específica e pessoal da vontade de Deus é a base para uma vida bem-sucedida. Queridos, quando eu compreendo a vontade específica de Deus, eu vou ter uma vida bem-sucedida. E vida bem-sucedida não é ter dinheiro, irmãos. Porque tem muita gente aqui que é bem-sucedido e não tem tanto dinheiro. Posso ouvir um amém? Mas eu preciso compreender essa verdade. Ouvir e compreender a vontade de Deus deve ser o ponto de partida para as nossas vidas. Querido, se você um dia recebeu Jesus, se você é salvo em Jesus, você precisa dizer assim, Deus me chamou para frutificar, amém? E essa conferência, ela é uma palavra profética, e a profecia, ela precisa de um agente. Então você precisa se levantar e dizer assim, eu vou viver uma vida profética, e eu vou profetizar, e eu vou frutificar a cada dia, porque é frutificai. Eu preciso ir, enquanto eu estou indo, eu estou fazendo o quê? Frutificando. Agora vamos lá, ouvir e receber, diga assim comigo, ouvir e receber. Essa é a palavra que diz lá em Marcos. Veja alguns exemplos, né, de ouvir e receber. Abraão creu contra a esperança. Deus pediu que sacrificasse seu filho Isaque. Irmãos, vamos lá. Abraão, ele creu contra algo que ele não tinha noção. Imagina uma coisa, Deus te pede algo que você nunca ouviu. Nunca havia falado sobre ressurreição. Não havia sacrifício humano. Mas ele simplesmente fez o quê? Ele obedeceu. Abraão creu contra a esperança. Deus pediu que sacrificasse o seu filho Isaque. E é interessante o seguinte. Deus sempre vai dizer, ou colocar no seu coração, a semente que você precisa sacrificar. Sabe por quê? Vamos lá. Abraão teve um caso, né? Extraconjugal,
com Agar, e ela teve Ismael. A vinda desse garoto gerou um transtorno no casamento dele com Sara. Um dia Sara, que era uma grande líder, né? Eu imagino Sara assim com temperamento forte, né? Assim, igual da Edna, decidida, uma mulher, entendeu? Que eu admiro esse temperamento dela. Sara um dia chegou com Abraão e falou assim: Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, manda essa mulher embora, o filho dela também. Abraão ouviu aquilo e disse: olha só, minha mulher, que é uma grande líder, se manifestou hoje. E ele foi dormir. À noite, o anjo do Senhor falou com ele e disse assim: Abraão, realize o desejo da sua mulher, fale com ela. E a Bíblia diz que Abraão, no outro dia, levantou-se e mandou Sara embora juntamente com seu filho. O que nós vemos? Agar, obrigado, moça, é demais. Ela é uma auxiliadora idônea. E é interessante que o que nós vemos aí, Sara era uma grande líder, mas Abraão era o cabeça. E por ser o cabeça, ele decidiu. Agora, irmão, imagina se Deus dissesse assim: Abraão, sacrifica um dos teus filhos. Quem era que ia para a fogueira? Ismael. Já tinha gerado problema, então eu vou logo acabar com esse menino, né? Resolver esse problema aqui de uma só vez. Mas Deus chegou e falou assim: Abraão, eu te dei uma palavra, eu falei que eu ia te dar um filho, e esse filho que eu ia te dar, ele se chama Isaque. Então sacrifica a Isaque, o teu único filho, para Deus. A escolha que Ele quer é a escolha que Ele considera sendo da vontade dEle, independente da sua escolha fazer algo com que as suas emoções possam estar bem. E Abraão, ele creu contra a esperança. Pedro, na verdade, ele foi essa pessoa que ele ouviu e recebeu. Quando Jesus andou sobre as águas, né? Pedro, vem comigo. E ele foi. O centurião, enquanto todos os religiosos pediam para Jesus um sinal, ele pediu apenas uma palavra. E Jesus disse: não achei tamanha fé, nem mesmo em Israel. Irmão, esse centurião, ele é um exemplo. Ele falou: Senhor, eu sou líder. Eu digo aos meus servos, vai, eles vão. Eu digo aos meus servos, vem, ele vem. Não precisa nem o Senhor ir da minha casa. Eu só quero que o Senhor me dê uma palavra. Então, ouvir e receber essa palavra é necessário. Ouvir e receber a palavra de Deus como uma ordenança, né? Como uma ordem em nossas vidas deve ser o caminho. Nós ouvimos tantas coisas, ouvimos tantas vozes. A questão é: que palavra Deus tem te dado para o seu futuro? Que palavra Deus tem te dado para a sua casa? Que palavra Deus tem te dado para a sua semana? Que palavra Deus tem te dado para os próximos 5 anos? Ouvir e receber a palavra de Deus é fundamental. Aqui, ouvir e receber, né? Marcos 4:20 diz assim: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Nós temos a capacidade de ouvir a palavra de Deus, mas só recebemos aquilo que nós queremos. E nós temos que receber a palavra de Deus de maneira completa. Fé é você agir à altura do que Deus quer falar para você. Essa semente, essa palavra de fé, você precisa crer, você precisa tomar posse dela. Fé é a principal obra de Deus, que Deus quer realizar em nós. Queridos, nada na nossa vida vai ser gerado se não for através do princípio de fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos aprender a receber. Diga assim comigo: eu preciso aprender a receber. Deus ouve a oração e responde a fé. Se você pergunta assim: pastor Jova, Deus responde qualquer oração? Aliás, Deus ouve qualquer oração? Ele ouve qualquer oração. Mas Deus só responde uma oração que é feita com fé. É interessante que, se você for ler as Escrituras, todos os milagres que Jesus realizou, em sua maioria ele falou assim: a tua fé te salvou. A tua fé. Precisamos agir e orar de acordo com a revelação recebida. Por que é tão importante você ter uma palavra de Deus para os próximos anos da sua vida? Porque a sua oração tem que ser baseada de acordo com aquela palavra que você recebeu. Independente de qualquer coisa.
Quem está comigo, diga amém. Então diga assim comigo: ouvir e conservar. Essa é a palavra de Lucas. Ouvir e conservar é a prova do tempo. Diga assim comigo: ouvir e conservar é a prova do tempo. Queridos, quando Deus te dá uma palavra, pode passar céus e terra, mas a palavra dele não passará. Quando você tem uma palavra, você não tem medo. Eu tenho uma palavra sobre a minha casa. Eu tenho uma palavra sobre a minha família. Eu tenho uma palavra sobre o futuro da minha filha. E eu creio sobre essa palavra. Ainda que os meus olhos, eles não estejam dizendo isso. Porque a Bíblia é bem clara, diz assim, olha, se você quer viver o nível espiritual, você precisa viver no nível da revelação e o nível da palavra. Aí a palavra de Deus aqui te diz o quê? Que não é para viver pelo que vemos, mas pelo que cremos. Porque é a base da nossa fé. Então eu preciso conservar a palavra de Deus. Por quê? Porque essa palavra liberada do coração de Deus na minha vida, ela é a prova do tempo. Pode passar o tempo que for, ela vai se cumprir. A perseverança é a chave para construirmos uma história. Querida, a palavra do Senhor diz assim: o nobre, ele projeta coisas nobres e na sua perseverança ele vai prosperar. Eu acho lindo esse texto porque não diz que é na nobreza do projeto. Não diz que é com muito dinheiro. Não diz que é com novos projetos. Diz que na sua perseverança ele vai prosperar. E eu acho que eu já disse isso aqui em alguma vez. Me apresente alguém que é dono de um restaurante há 60 anos, em Brasília. E pergunte para ele quantas crises ele teve, inúmeras. O que fez ele permanecer no mercado? Perseverança. É perseverança. Talvez o começo da sua caminhada de fé foi muito boa, mas talvez você deixou de perseverar no seu ministério, deixou de perseverar na sua família, deixou de perseverar sobre as suas escolhas, deixou de perseverar sobre o futuro que Deus tinha para você. Talvez algumas pessoas até mudaram a rota que estavam indo, justamente porque deixaram de perseverar. A perseverança é a chave para construir uma história. É interessante que a geração de hoje é uma geração muito relapsa, né? É a geração fast food. Quando você fala sobre fazer um macarrão, eles não querem ir lá escolher o tipo de macarrão, que tipo de azeite vão usar, se põe ervilha, se não põe, se põe milho, se põe azeitona. Eles querem fazer o quê? Eles querem miojo, que já vem pronto. Mas em compensação, o que acontece? Não constrói nada. Que tipo de história e testemunho você tem construído? Você já parou para pensar? Que tipo de história e testemunho você tem construído? Nós precisamos agir com influência. Eu preciso liderar com sucesso. Mas eu entendo que influência, liderança e sucesso sempre se baseia na história de alguém. Querido, se você quiser ver uma pessoa de sucesso, olha a história dela. Olha a história dessa pessoa. O sucesso e a liderança de alguém começa na sua história. Deus só pode construir a pessoa e o líder que seremos através da história que nós estamos escrevendo. Quer ver um grande líder? Olha para a história dele. Quer ver um casamento vitorioso? Olha por essa perseverança. Perseverar. Nós temos a capacidade ali na igreja de reunir sempre. Eu estou ali na igreja todos os dias, de 8 da manhã até o meio-dia, das 14 até as 18 horas. E a gente reúne com muita gente. Semana passada, eu reuni com alguns casais, essa semana também. E algumas crises. E a primeira coisa que eu perguntei, depois de ter ouvido eles, eu falei assim: o que você quer? Eu quero um casamento. Fazer uma pergunta. Eu perguntei para uma jovem senhora essa semana assim: como está o seu tempo de devocional? Ela olhou para mim e falou assim: pastor,
Da minha vida com Deus, cuido eu. Eu quero que você me ajude a cuidar do meu casamento. Eu falei, pois é. A questão é que você acha que a sua vida espiritual é independente do seu casamento. Você só vai ser a mulher que você precisa ser se você tiver um relacionamento com Deus. O seu esposo só vai ser o marido que ele tem que ser se ele tiver um relacionamento com Deus. Por quê? Porque quanto mais próximo de Deus eu estou, mais compreensão, graça, habilidade de amar, de perdoar, de servir, de ser perseverante, de ficar calado, de tolerar, eu tenho. Por quê? Porque a minha caminhada junto de Deus vai construir uma história de sucesso. E as pessoas desconsideram isso, achando que isso é superficial. As pessoas olham, digamos que essa base aqui é o físico, isso aqui é o emocional, esse aqui pode ser o intelectual, e se eu colocar uma caixa de som bem grande aqui, considerando o espiritual, eu vou ter que ficar sustentando isso aqui. Porque para ficar esse pilar, alguém tem que ficar o quê? Sustentando. E ninguém consegue por muito tempo. Por quê? Porque uma hora, essa torre ela vai ruir. Mas se eu colocar uma caixa deste tamanho embaixo, como base, que é o espiritual, se eu colocar uma caixa menor aqui, que é o intelectual, se eu colocar uma caixa menor aqui, que vai ser o físico, eu tenho o quê? A base é maior do que o cume dessa torre. Então, automaticamente, o que está sustentando não sou eu, não tem ninguém segurando. O que está sustentando é a base. E a base de uma vida que frutifica sempre vai ser o espiritual. Posso ouvir um amém? Ouvir e conservar. Vejamos o exemplo da história de Davi. Olha isso aí. Anonimamente, Davi mata o leão. Depois ele mata o urso para defender seu rebanho. Depois vence a guerra degolando Golias. Mesmo depois desses feitos, ainda continua sendo perseguido pela liderança doentia de Saul por quase 14 anos, sem se rebelar. Isso fez de Davi um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia primeiro no secreto para depois fazer aonde? Diante de todos. Davi conservou a espiritualidade dele aonde? No particular. As nossas maiores guerras são sozinhas. As nossas orações mais intensas são sozinhas. Davi não começou vencendo um grande exército. Ele começou fazendo o quê? Defendendo as ovelhas de um leão. Defendendo as ovelhas de um urso. E dali foi uma sequência. Ele começou aonde? No secreto. Ele conservou os seus valores. O problema é que na caminhada nós vamos esquecendo dos nossos valores. Um homem que conservou a palavra e que perseverou com paciência. Esse foi Davi. E sabe o que eu acho lindo na Bíblia? A Bíblia mostra, na verdade, todos os grandes feitos de Davi e mostra todas as tragédias da vida dele. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de verdades. A Bíblia é um livro de verdades. Sobre esse ponto que nós falamos aqui, sobre ouvir e compreender, ouvir e receber, ouvir e consertar. Eu pergunto para você, conservar, obrigado, amor. Como está a terra do seu coração? Muitos de nós temos recebido tantas palavras e temos deixado com que a terra do nosso coração, ela fique ruim. E nesse último slide aqui, pode colocar aí, diz assim: não se escandalize com a injustiça que você está sofrendo. Não perca sua confiança no caráter de Deus. Você precisa confiar no caráter de Deus. O que fez de Maria uma mulher perseverante, essa semana eu compartilhei com algumas pessoas sobre isso. A Bíblia diz que Maria guardava todas as coisas em seu coração. Maria, ela com toda certeza, ela conhecia a palavra de Deus. Ela conhecia as profecias sobre Jesus. Ela sabia que em algum momento aquela palavra carne e sangue iria se cumprir. Mas ela não guardava isso na sua mente. Por quê? Porque a nossa mente tem a capacidade de destruir a nossa esperança. A nossa mente tem a capacidade
de montar fantasmas que talvez não existam. Ela deixa os monstros maiores do que são. Então, eu não preciso levar isso para a minha mente. Eu preciso confiar aonde? No coração. E por quê? Eu preciso confiar no caráter de Deus. Por quê? Porque quando eu confio no caráter de Deus, eu vou ter fé para aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele prometeu. Amém? Fé é você não perder a confiança no caráter de Deus, mesmo que você esteja sofrendo de injustiças. E sabe, querido, Satanás é especialista em trazer o nosso sofrimento à tona e questionar a bondade e o cuidado de Deus. Quando nós vemos ali Satanás, foi ali no deserto com Jesus, depois de dias em jejum, ele chegou lá com o Senhor e falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu para ele: olha, assim diz as Escrituras, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na verdade, o que Satanás queria não era que Jesus comesse o pão. Ele não queria que que Jesus tomasse uma água. O que ele queria era questionar a identidade de Jesus. Porque ele começa essa conversa dizendo assim: se tu és o Filho de Deus. E no mundo que nós vivemos hoje, Satanás nos questiona dizendo assim: você não é crente, por que você sofre isso? Você não esperou tanto por isso, olha o que aconteceu com você. Você não se preparou tanto para esse emprego e você não está na área que você está. Você esperou tanto por esse casamento e olha só o casamento que você tem. Então eu preciso ter fé e confiança no caráter de Deus, mesmo que eu esteja sofrendo injustiças. Por quê? Porque o meu Deus, o caráter dele não muda. Não muda. O imediatismo é um dos maiores inimigos das promessas de Deus em nossa vida. Nós queremos as coisas para hoje. Eu sempre falo isso. A gente morava em Fortaleza, tinha uma irmã que a gente tem muito carinho por ela. Posso falar o nome, já testemunhei isso muitas vezes, a Débora. Ela um dia chegou lá na igreja, eu estava sentado lá, eu era porteiro da igreja. Eu nem era pastor ordenado ainda, mas a gente cuidava deles, eu e a Nilda. E ela chegou e falou assim: João, ora por nós, a gente está vivendo uma crise financeira muito difícil. Eu disse: não, então vamos orar, vamos jejuar, né? Ela disse: não, demora muito, eu vou fazer um empréstimo. Então nós queremos tudo o quê? De imediato. A gente quer tudo de imediato. Então o imediatismo é um dos maiores inimigos das promessas de Deus na nossa vida. A gente quer tudo para agora, para ontem. E sabe, irmãos, era tão bom aquele tempo, né? Imagina o Claudinei, a família dele mora lá em Minas, Pastos de Minas, né? Onde é que seu pai mora? Onde é? Arinos, né? Lá distante. Antigamente era assim, morria um primo do Claudinei, ele está aqui em Brasília. Aí 30 dias depois, chega um carteiro, entrega uma carta lá na casa do Claudinei. A Claudinei vai ler e diz assim: meu primo faleceu. Que dia foi? Quando ele olha, não, fazem 32 dias. Aí ele vai chorar como se fosse naquele momento. E ele ainda vai escrever uma carta lamentando, né? As notícias vinham assim. Hoje em dia você manda uma mensagem para alguém, né? No WhatsApp. Aí você percebe que ficou azul, a pessoa não respondeu, aí você apaga tudo e diz tchau. Mas agora já tem aquele WhatsAppzinho que fica lá mesmo que você apaga, né? Então, para você ver como nós somos hoje imediatistas. Você manda uma mensagem, a pessoa não responde o WhatsApp, você liga. Eu mandei uma mensagem faz 3 minutos, porque você não responde? Nem deu tempo a pessoa pensar, porque tem gente que pensa devagar, né? Eu tenho que desenhar, ler umas 3 vezes, para poder compreender aquilo. Então, querido, o imediatismo ele vai ser um inimigo. E ele é um inimigo das promessas de Deus. Por que não cumpriu? Por que está demorando? Aí a gente tem que fazer igual Davi Sasser, né? Toda promessa passa pelo teste do tempo. E é interessante que esse tempo, na verdade, ele vem sempre com uma resposta de Deus. Sim, não e espere. O sim de Deus é para hoje. O não de Deus é para sempre. É não hoje, é não amanhã. Mas o espere de Deus não é porque Deus precisa de um tempo. É porque Ele está esperando que eu e você
venhamos a nos render à vontade dEle, para que Ele possa nos dar aquilo que nós queremos e que Ele também quer nos dar. Também quer nos dar. Estávamos ontem na igreja, entramos em um assunto ali com alguns adolescentes, eu e Nilda. Aí um deles falou assim: rapaz, como é que uma pessoa consegue pecar e continuar vivo? Porque devia morrer. E era um exemplo de alguém que tinha um pastor que parece que falou assim: gente, olha, esse pano aqui tem 50 anos, você vai passar debaixo dele. Tinha vindo direto do mercado. Comprou o pano dizendo que tinha 50 anos. Aí a pergunta era: por que esse cara não morreu? Porque ele estava mentindo. E eu dei um exemplo bíblico. Eu disse: olha, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que Sansão, uma pessoa que teve uma promessa de Deus, que Deus falou como seria o nascimento, e ele tinha uma mãe muito temente a Deus, uma mãe que viu um anjo, que recebeu uma palavra, mas ele tinha um pai que era autoridade, e disse para ela: olha, diga para o anjo que te falou que ele tem que falar para mim, porque eu sou autoridade sobre essa família. Hoje pela manhã eu tirei um tempo para orar pelas famílias de nossa igreja. E eu orei: Senhor, levanta homens em nossa igreja que sejam sacerdotes, que orem por sua casa, por sua família. Porque o pai de Sansão, ele era esse sacerdote. Ele queria ouvir diretamente de Deus aquela palavra. E porque ele insistiu nisso, ele ouviu. E Sansão era fruto de uma promessa. E Sansão, ele foi aquele grande homem de Deus. A Bíblia diz que ele não podia tocar em defunto. Você nunca vê ele pegar no morto. Mas o pecado na vida dele foi sutil. Ele pegou a queixada de um jumento. E a queixada de um jumento é porque esse jumento estava morto. Ele não podia tomar vinho. Mas ele andava debaixo das parreiras, olhava, era sutil. E o pecado da sutileza levei, mas mesmo assim, Sansão fez muito feitos do Senhor. E em um determinado momento a Bíblia diz que o Espírito de Deus se ausentou da vida de Sansão. E depois disso você vê Sansão carregar um portão de 300 quilos por 40 quilômetros. Aí você pergunta assim: se a unção de Deus já não estava mais com ele, como ele pôde fazer isso? Às vezes nós somos frutos de uma rotina. Estamos tão acostumados a fazer, a orar, a pregar, a cantar, a aconselhar. Já deixamos de dar frutos faz muito tempo, mas ainda achamos que estamos frutificando. E por que eu contei essa história para os adolescentes ali? Porque eu falei que se você acessasse a internet hoje e Deus cegasse você, porque você viu imoralidade. Se você entrasse num motel, você saísse dali, desse de cara com seu carro no muro e morresse. Talvez tinha muita gente amputada no mundo, né? E talvez muitos de nós já teremos morrido. Mas por que Deus não faz isso? Porque Ele quer nos dar tempo para que nós venhamos nos arrepender. Deus está diante de conserto. Porque ou nós nos quebrantamos, ou Deus nos quebra. Essa conferência Frutificai, ela é uma conferência de conserto espiritual sobre essa casa. Nos últimos meses, eu tenho acompanhado um pouco da saga desse casal. E Claudinei e Edna têm perseverado sobre essa casa. E muitos dos que estão aqui são frutos de uma perseverança desse casal. Deus não te trouxe para esse lugar para você viver o melhor que você sonhava para a sua vida. Deus te trouxe para esse lugar para que você fosse semente sobre a vida de outros. E se a semente não dá fruto, ela tem que morrer. E quando ela morre, se ela não nascer, ela deixa de dar continuidade na sua vida. Entenda que você não foi chamado para ser cuidado. Você foi chamado para ser recuperado, para cuidar de outros. Deus é um Deus de abundância. E seu reino é um reino de favor. Você acha que Deus te chamou apenas para te abençoar? Deus quer abençoar outros através de você. Quando você vê Jesus chegando ali naquele dia, né? E é interessante como eu amo a palavra de Deus, porque parece que Deus ele vai justamente naquela ferida, né? Pedro, né? Simão Pedro não teve uma noite muito boa, um exímio pescador, sabia pescar tanto.
Eu acho que Pedro, quando ele ouvia falar Pedro, ele ficava feliz porque era fundamento, pequena base. Mas quando ele ouvia falar Simão, ele ficava assim, caramba, por que me chamaram de Simão? Simão quer dizer inconstante, cana quebrada, vacilão. Naquele dia a noite não tinha sido boa, a pesca não estava boa, ele já estava lavando as redes. Jesus chegou e disse assim, Simão, em outras palavras, disse assim, inconstante, o mar hoje não estava para peixe, né? Pega essas redes e vamos para onde as águas é mais profunda. E tinham 2 barcos ali. Naquele momento haviam 2 barcos. Mas Jesus entrou no barco de quem? De Simão. Olhe para o seu irmão e diga assim, Jesus sempre entra no barco de quem precisa. E Jesus entrou naquele barco e foi e disse assim, Simão, lança as redes. E é interessante que eu acho que Pedro falou assim, Senhor, eu sou um exímio pescador. Eu tenho todas as técnicas. Eu sei fazer arrastão, eu sei pescar de anzol, eu sei até pescar estalando o dedo, os peixes vêm. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Sabe por que muitos de nós não temos prosperados? Porque talvez muitos aqui nem tenham uma palavra de Deus sobre o seu futuro. Quando eu e Nilda viemos para Brasília, era algo certo porque vínhamos para uma igreja que nos recebeu, que era a IADEB. Mas eu e Nilda conversando, disse, se não der certo, nós não vamos voltar. E se não tivermos comida, a gente vai jejuar. E se não for essa igreja, Deus nos dará uma igreja. Porque com Jesus nós temos que dar certo. Temos que dar certo. E a Bíblia diz que Pedro lançou as redes. E quando ele puxou, veio tanto peixe, tanto peixe. Aí você sabe exatamente o porquê que Jesus só chamou o barco de Pedro. Porque naquele momento, eles chamaram os outros barcos. Dizendo assim, o que nós temos não pode parar só em nós. Tem que ser multiplicado. Tem que ser multiplicado. O que Deus te deu não é só para você. É a abundância do reino, é a favor do reino. Não há limites para o que a palavra de Deus pode fazer em nós. Deus é um Deus de graça e de favor. E a pergunta que eu faço hoje, enquanto você fica em pé comigo, fique em pé comigo. Como está a terra do teu coração para os anos de frutificação que Deus tem para você? Quantos querem frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1? Diga amém. A pergunta é, o seu coração é uma terra boa? O seu coração é uma terra que tem abençoado a vida de outros? Quanto do seu tempo você tem dado a alguém? Quanto do seu dinheiro você tem investido na obra? Quanto dos seus recursos você tem liberado para o reino de Deus? Feche seus olhos, queria chamar o pessoal do louvor aqui. A gente vai cantar uma canção que nós temos cantado muito como igreja. Que diz que Moisés teve uma experiência com Deus. Ele viu a sarça pegando fogo e a sarça não se consumia. Agora é interessante. Moisés conhecia a sarça. Era algo da cultura deles. Ele sabia o que era fogo. Só que o fogo que nós conhecemos, se eu jogar um fogo aqui, ele vai queimar esse púlpito juntamente com esse computador aqui. Por quê? Porque a função do fogo é queimar. O impressionante era que o fogo vinha e a sarça não se consumia. O fogo de Deus, ele não é para te destruir, é para te aperfeiçoar, é para te purificar.